Quando uma pessoa tem medo de falar em público, uma pessoa que é tímida, por exemplo, não conversa em casa, tem problema de relacionamento com os amigos, vai para a empresa, fica ali num cantinho, os outros vão se promovendo e ela cada vez mais para trás e às vezes mais competente. E o primeiro passo é exatamente esse. Você vai aprender muito, eu já aprendi muito. Então você está criando uma expectativa positiva daqueles que estão nos assistindo, porque as pessoas que estão nos assistindo sabem que vão ter algum tipo de aprendizado. Um ajuste na forma de transmitir a mensagem. A mensagem vai ser a mesma, mas a forma de transmitir a mensagem tem que ser de acordo com o público. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tarja Preta São Silvestre Podcast, onde você vai encontrar histórias reais, com pessoas reais, sobre vida, saúde, paternidade e negócios. E eu não tenho dúvida alguma que hoje a gente vai aprender muito com essa conversa. Eu estou recebendo um convidado aqui, que é um prazer recebê-lo. Eu já aprendi muita coisa com ele assistindo vídeos na internet. Eu já vou falar sobre ele daqui a pouquinho, mas antes eu queria pedir para você já curtir esse episódio, compartilhar, seguir o canal, porque com certeza, como eu falei, a gente vai aprender muito aqui hoje. Bom, mas vamos para o que interessa, que eu vou apresentar o nosso convidado aqui com o meu roteiro. Ele é o filho do Geraldo e da Lúcia, pai da Roberta, da Raquel, da Rebeca e do Reinaldo. Ele é casado com a Marlene, nasceu em Araraquara e se mudou para São Paulo ainda jovem. Ele vai contar um pouquinho mais sobre essa história, provavelmente. Ele é escritor, mestre em ciências da comunicação, professor de oratória nos cursos de pós-graduação em marketing político, gestão corporativa e comunicação em marketing só na ECA USP. Ele é colunista do Estadão, Jovem Pan, CBN e Diário de São Paulo. Hoje a conversa tá super tranquila aqui. Com mais de 50 anos de experiência ensinando líderes, empresários, políticos, ele deve ter muita história boa aqui para contar para a gente, comunicadores a falarem com muito mais clareza, segurança e impacto. Foram mais de 100 alunos, pessoal. 100 alunos impactados. Falando em aluno novo, porque é 100 mil. 100 mil, mais de 100 mil alunos. Obrigado, professor. Já até me corrigiu aqui. Está no papel de professor, boa. Já publicou 38 livros com mais de 1,5 milhões de exemplares, detalhe, em 39 países. Ele é autor do primeiro... O primeiro livro dele é o Como Falar Corretamente e Sem Inibições, que ele está na sua 113ª edição. Esse livro esteve por anos na lista dos mais vendidos e já vendeu até hoje mais de 700 mil exemplares. Bom, se você já pensou em subir num palco, gravar um podcast, dar uma palestra, ou se só quer melhorar a comunicação no trabalho e em casa, com certeza esse episódio é para você. Professor Reinaldo Polito, seja muito bem-vindo. Obrigado, Marcelo. Prazer. Prazer muito grande estar com você aqui. E você já deu uma aula de comunicação. Ô, louco. É verdade. Porque as pessoas perguntam o seguinte: Polito, como é que nós conquistamos a atenção dos ouvintes? E o primeiro passo é exatamente esse. Você vai aprender muito, eu já aprendi muito. Então você está criando uma expectativa positiva daqueles que estão nos assistindo, porque as pessoas que estão nos assistindo sabem que vão ter algum tipo de aprendizado. Agora, quando nós prometemos, nós temos que cumprir. É isso que eu vou tentar fazer aqui. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, estou aqui no meu papel de aluno, mas de perguntador também. Somos alunos o tempo todo. Somos. Quando fala assim, Polito, como é que você aprendeu a comunicar? Aprende, lógico que com as pesquisas, tem uma curiosidade. Eu sou o maior colecionador de livros antigos de oratória em português do mundo. Caramba. Não tem ninguém que tenha o acervo que eu tenho. Livros de 1650, 1700, 1800, aquilo é o meu passatempo preferido. Há livros ali, Marcelo, que eu procurei por mais de 40 anos até encontrar. E às vezes
mais gratificante o caminho, a procura, do que propriamente o encontro do livro. Depois que encontra, vai lá para o acervo, mas enquanto você está procurando, bate na trave, encontra quem tem, mas o cara não quer vender de jeito nenhum. Tem histórias aí interessantíssimas a respeito desse assunto. Colecionar é sempre algo interessante. Quando a coleção é útil como essa, aprendo muito. Então, aprendi com esses livros, aprendi nas pesquisas que fiz, com a minha experiência, mas principalmente com os alunos. Por exemplo, você vê no currículo que eu dou aula na pós-graduação da ECA USP. São 4 cursos: Marketing Político, Gestão Corporativa, Gestão de Comunicação e Marketing e MBA de Gestão de Comunicação e Marketing. Por que eu faço questão de dar aula? Dar aula é a minha vida, a minha vida é a sala de aula. Mas ali, em contato com essa garotada, é lógico que eu ensino, passo a minha experiência, mas eu recebo um oxigênio que é vital para a minha profissão, porque eu vou medindo se a minha piadinha dá certo ainda, se eu consigo manter a atenção de 40, 50 alunos durante 3 horas sem que eles mexam no celular. Você vai adaptando, vai evoluindo, vai aprendendo a cada dia. Então, aprende muito mais. Eu aprendo muito mais com os alunos do que eles propriamente comigo. E já está dando uma aula aqui de olhar, de falar olhando para a câmera. Já está dando uma aula aqui para mim, professor. Mas já que o senhor falou em história, em coleção, em livro, como é que começou essa história do senhor com a comunicação, com a oratória? Como que foi isso? O senhor já falou, pô, eu vim para esse mundo e já me comunicava, tal. Já vamos para a tarja preta? Já vamos para o momento tarja preta, né? Já vamos pegar um link aqui com o livro, vai. Não, porque esse realmente essa é uma história de superação. Tá. Porque eu tenho uma história mais resumida e tenho a história um pouquinho mais remota, e essa remota que é interessante. Você leu no meu currículo que eu nasci em Araraquara. Sim. Muito cedo vim para São Paulo. E aí, com menos de 2 anos de idade, morava no Tatuapé. E ali na casa que eu morava, existia na época fogão a gasolina. Ninguém ouviu falar em fogão a gasolina. Tem fogão a querosene, fogão a gás, fogão a lenha, mas a gasolina ninguém. Confesso, eu pergunto, não conheço, não, é mesmo, é bom. Então tinha um caninho que passava na parede, porque o botijão ele não ficava dentro da cozinha para não ficar com cheiro. Tá. Então tinha um caninho e ia para a parede de trás. A parede de trás ficava num banheiro que tinha lá. Uhum. E o meu pai fazia limpezas periódicas nesse botijãozinho. Então ia lá, tirava aquela gasolina, dava uma limpada. E numa dessas vezes eu entrei com ele. Ele fechava a porta por causa do cheiro da gasolina. E tinha aqueles isqueiros binga. Não funcionava. Eu peguei aquilo, ninguém viu, batendo no bidê, e não é que acendeu. Caramba. Acendeu, assustei, jogou e caiu na gasolina que já estava no chão, aquilo pegou fogo. E o meu pai desesperado tentando me pegar, aquela fumaça toda, ele não enxergando, e não encontrava saída na porta. Bom, eu fiquei com queimaduras de 3º grau. Fiquei meses hospitalizado. E como consequência dessas queimaduras, eu fiquei mudo. E depois eu voltei a falar totalmente gago, não pronunciava uma frase inteira. E aí um dos médicos que cuidava lá das queimaduras, vendo a preocupação dos meus pais, disse: vocês estão preocupados com o menino que está gaguejando? Faz o seguinte, ensina uns versinhos infantis, umas poesias, porque ele dizia o seguinte: assim como o cantor que é gago não gagueja quando canta, da mesma forma a poesia, o ritmo, a cadência vai dar mais fluência ao menino. Vamos me ensinar as poesias, aprendi, não sei se foi isso que resolveu o problema ou não, mas a gagueira desapareceu. E nós voltamos para Araraquara. E lá no curso primário, nas festinhas comemorativas, naquelas festinhas de final de ano, eu comecei a fazer aquilo que eu havia aprendido durante o tratamento, recitar as poesias na frente dos coleguinhas. Então os professores incentivavam, os coleguinhas aplaudiam e passei a gostar de comunicação a partir daí. E nessa época, Marcelo, havia no interior, Araraquara tinha muito, eram serviços de alto-falante, quermesse, praças. Uhum. E esses serviços de alto-falante, de vez em quando, eles promoviam concursos de poesia. E eu já estava acostumado, participava, ganhei alguns prêmios e gostei muito da comunicação a partir daí. Mas eu não imaginava que existisse nada relacionado ao oratório, não tinha nem ideia disso. E um dia um amigo muito querido, muito tímido, ele confessou, abriu o coração, falou: eu gostaria de ser como você.
sabe, bater papo, ser articulado, fazer amizade com as pessoas. Mas eu, tímido, ele era muito tímido. Se olhava, ele ficava roxo de vergonha. Falei, temos que resolver isso aí. E aí eu descobri que na rua Bela Sintra, em São Paulo, havia a escola do professor Oswaldo Melantoni. Nunca tinha ouvido falar. Mas dizia que era um curso muito bom para tirar a timidez. Eu falei, vamos lá, é de graça, não paga nada, se você gostar, fica. Ou você vai comigo? Eu falei, lógico, conta comigo. Fomos. Ele era tão tímido que não ficou, mas eu, que não havia pensado naquilo, quando eu conheci o professor, a escola, o método, a maneira como ele ensinava, o que era ensinado, eu fiquei impressionado. Cheguei em casa, rolava de um lado, rolava do outro lado. Como é que é possível existir uma atividade como essa e eu desconhecer? A minha turma era às quartas-feiras, mas eu ia lá quase todo dia. Falava, ô, Polito, sua turma é quarta-feira. Fala, professor, eu só quero ficar no cantinho, não se preocupe, só quero observar. E ele, vendo o brilho nos meus olhos, me convidou para ser assistente dele. Depois eu me tornei professor do curso, fiquei lá durante 7 anos e foi assim que, há 50 anos, nasceu a minha atividade como professor de oratório. Caramba. O professor, te ouvindo, me veio uma pergunta aqui. Com toda a tua experiência também, e não só de vida, mas de carreira, ensinando várias pessoas, faz sentido a gente dizer que a comunicação oratória também pode ser utilizada como cura, nesse caso? Qual que é a tua opinião sobre isso? A minha opinião é a seguinte. Quando uma pessoa tem medo de falar em público, uma pessoa que é tímida, por exemplo, não conversa em casa, tem problema de relacionamento com os amigos, vai para a empresa, fica ali num cantinho, os outros vão se promovendo e ela cada vez mais para trás, e às vezes mais competente. O camarada é competente, tem uma ótima formação acadêmica, mas por problema de comunicação ele acaba não se projetando. Quando ele faz um treinamento comigo, por exemplo, em poucas horas, sai de lá todo desenvolto, falando com segurança, confiante. O que acontece? Como ele superou aquele problema que ele imaginava que não tivesse solução, como ele resolveu, durante a vida nós vamos tendo problemas, vamos deixando debaixo do tapete. Não, tem um probleminha, você deixa aqui, você vai se ajeitando. A comunicação é assim, não dá. Pede alguém para fazer a apresentação do trabalho. Eu não vou dar uma desculpa, vai outro. Então você vai colocando tudo debaixo do tapete. Quando você supera um problema, um desafio grande como esse de falar em público, você fica encorajado a enfrentar os problemas que foram deixados ao lado e você passa a ser uma pessoa diferente. Você passa a ser uma pessoa confiante, uma pessoa proativa. Enfim, você resolve o problema da comunicação, mas acaba resolvendo o problema da vida e isso dá saúde mental também. Total, total. E no curso do senhor, por exemplo, tem alguma conexão com inteligência, na sua opinião, né? Inteligência emocional, autoconhecimento? O senhor trabalha alguma coisa, por exemplo, ali do seu exemplo na infância? Quando vem a gagueira, provavelmente teve um trauma ali, né? Eu arrisco dizer. Então, quando eu estou lá, por exemplo, no curso do senhor, o senhor tenta de alguma forma acessar ou ajudar essa pessoa a acessar esse trauma, ou você resolve a comunicação oratória e aí isso ajuda no trauma depois, como o senhor falou agora? Vamos lá. Os psicólogos e psiquiatras frequentam o meu curso em grande número. Imagino. Por quê? Como é que o psicólogo e o psiquiatra, como é que eles conseguem promover o trabalho deles? Fazendo palestras, participando de conferências, workshop. Agora você imagina, você vai assistir a uma palestra com um psicólogo, o cara todo inibido, gaguejante, inseguro. Falei, eu é que não vou me consultar com esse cara, não resolveu o problema dele, como é que vai resolver o meu? Porque o que acontece? Esses profissionais passam pela vida acadêmica, às vezes, sem nenhuma oportunidade de aprendizado de comunicação. E eles saem da universidade com a imagem de alguém que tem que ser seguro, confiante, e não tem preparo para isso. E como é que ele tem que defender depois essa segurança sem esse preparo? Advogado é a mesma coisa. Estava comentando com você, né? Vamos falar do livro depois. Oratória para advogados e profissionais do direito. Então, o advogado sai da faculdade, com a imagem de quem fala bem, porque você está acostumado a assistir os advogados nos tribunais, fazendo sustentação oral,
E no imaginário popular, o advogado fala muito bem, é um ótimo orador. Só que a maioria sai da faculdade sem ter oportunidade de aprender a falar em público. E aí ele tem que defender a imagem de um advogado que fala bem sem ter nenhum tipo de preparo. E alguns até não exercem a profissão falando, só escrevem. Por exemplo, sustentação oral. Não existe nenhum estudo profundo sobre isso, mas a ideia que se tem é a seguinte: apenas 10% dos advogados fazem sustentação oral. Aí você pergunta para o advogado, por que você não faz sustentação oral? Uns dizem o seguinte, não adianta, a causa já está decidida, o desembargador já decidiu, você vai falar e não vai resolver nada. Outros dizem o seguinte, sabe o que é? Escritório é muito concorrido, já acertei o preço com o cliente, e como não vai resolver muito, eu vou ter que perder um tempo danado preparando a minha defesa oral e não vai resolver nada. Mas a maioria não diz o verdadeiro motivo. Não fazem porque tem medo de fazer a sustentação oral. E vão dando essas desculpas, como eu falei, e acabam perdendo excelentes oportunidades. Porque um advogado, provavelmente temos muitos advogados nos assistindo aqui. O advogado, quando ele faz sustentação oral, ok, o voto já está dado, o desembargador já decidiu, mas você apresenta um ponto que vai mexer com a cabeça do desembargador, e ele vai, naquele momento, falar, opa, faz um pedido de vista. Pedido de vista de um desembargador é uma vitória para o advogado. A causa já estava perdida e ele tem uma chance, tem uma oportunidade de reverter isso. E professor, de onde você acha que vem esse medo, por exemplo, de falar em público? Por que eu pergunto isso? Eu já tenho uma outra pergunta, inclusive pessoal. Eu sou pai de gêmeos, eles vão completar 9 anos agora na terça-feira. Mesma educação, um aqui e outro aqui. Exato. E é a mesma alimentação, mesma rotina, mas a personalidade totalmente diferente. Mas o que eu percebo? Eu costumo dizer que as crianças elas vêm também zerada de fábrica. Então, ela começa a observar o pai, a mãe, o ambiente influencia tudo. Mas, na opinião do senhor, de onde vem esse medo de falar em público? Porque ele está lá no top 3, né? Muitas vezes ele perde lá por medo da morte, mas da onde vem? Porque ele é geral. Olha, eu tenho 4 filhos. Você leu aí. Sim. Roberta, Raquel, Rebeca e Reinaldo. E tenho 4 netas. Que legal. Então eu tenho 3 filhas, um filho e 4 netas, cercado da mulherada toda ali. Que maravilha. Minha mãe tem 97 anos, moramos juntos até hoje. Espadoto, só um detalhe, Espadoto que fez a ponte com o professor também. Espadoto, obrigado. A gente está com o livro aqui que o professor fez parte como coautor. Eu tenho esse livro de presente que eu ganhei do Espadoto de novo. De livro, né? Maravilha, maravilha. E muita gente boa também, não só nesse volume, mas nos outros também. Vivi, vendi e venci. E ele me contou, professor, nos bastidores, uma história que conecta livro com a tua mãe depois, se o senhor puder contar, que em algum momento ela ajuda, se eu não me engano, com vou contar isso. Mas vamos voltar para história é boa. Para a minha pergunta. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Eu vou ligar isso à comunicação. Boa, por favor. Chega uma pessoa e diz assim, Polito, eu não consigo entender. Eu fiz uma apresentação, matei a pau. Eu fui aplaudido de pé. Os caras ficaram impressionados. Você acredita que eu fui fazer a mesma apresentação num outro tipo de público e os caras não reagiram? A mesma apresentação. Onde é que está o erro? O erro está em ter feito a mesma apresentação para públicos diferentes. Nós temos que observar quais são as características desse público, qual é a faixa etária, qual é o nível intelectual, qual é o conhecimento que as pessoas têm sobre o assunto, se é um público predominantemente feminino ou masculino, enfim. A partir daí, nós vamos fazer um ajuste na forma de transmitir a mensagem. A mensagem vai ser a mesma, mas a forma de transmitir a mensagem tem que ser de acordo com o público. Filho é a mesma coisa. Fala, rapaz, eu tenho 4 filhos, tudo criado do mesmo jeito, mas tem um pestinha lá que não tem jeito, não sei o que eu faço. Normalmente, qual é o problema? Que cria os 4 filhos da mesma maneira, sendo que cada um tem a sua individualidade. 2 filhos
Gêmeos, tudo bem, criado do mesmo jeito, só que eles têm personalidades e características diferentes. Um talvez você tenha que puxar um pouco mais a orelha, outro tem que pegar um pouquinho mais no colo, outro você tem que agradar mais, tem que dar um pouco mais de espaço. Enfim, tem que fazer um estudo das características e saber como atuar com cada um. Porque se quiser educar da mesma maneira, o risco de dar errado é grande. E onde não, na verdade, como que, na tua opinião, professor, eu consigo já nessa idade trazer eles mais para esse olhar da comunicação, né? Como que eu consigo desenvolver isso nessa idade? Porque a gente sabe que é um desafio ainda nas escolas, nas faculdades e tudo mais. O que eu consigo fazer em casa? Um conselho daí eu dando o conselho, né, para pai. Por favor, Babá, 50 anos, 4 filhos, mas 4 assim, netos. A maioria me procura por quê? Tenho medo, sou inibido, timidez, eu me sinto inseguro. Por quê? Porque ele teve uma criação e foi cerceado nessa educação. Moleque, não faz isso, cuidado, isso aqui está errado, não faz isso. Recebe não a vida inteira e vai sendo cerceado. Cada vez que uma criança é reprimida, ela vai colocando registros negativos lá na formação dela. Vai criando uma autoimagem negativa. Quando ela se expressa a partir dessa autoimagem com receio da crítica, da censura, porque ela recebeu isso a vida toda. Então, o que eu digo para os pais que me procuram com essa preocupação é a seguinte: lógico que você não vai construir um castelo de areia, porque primeiro o vento que bate destrói aquilo e a criança não vai saber o que fazer. Mas, por exemplo, um dos filhos lá é bicudo, sempre de cara feia, chega alguém de cara feia. Aí um belo dia o político vai lá na sua casa. E por acaso acontece alguma coisa, ele dá uma risadinha. Aproveitar essa oportunidade de falar: meu amigo, você não tem ideia do que o político falou para você. Como você é simpático, esse seu semblante, ele ficou impressionado. Aí você vai dando esse de verdade, porque ele sorriu naquele momento, então você vai dando esse feedback positivo, ele vai se sentindo mais seguro e vai querendo repetir aquele comportamento mais vezes porque ele gostou do elogio. Então, o elogio normalmente ajuda mais na educação do que a crítica. Pô, sem dúvida nenhuma. No meu curso eu não critico ninguém. Não critico. Você, por exemplo, nós conversamos já durante um bom tempo aqui. Já fiz uma boa avaliação da sua comunicação. Imagina. Já sei o ritmo da fala, já sei como é que você faz a pausa, já sei como você utiliza o seu vocabulário, como estrutura o seu pensamento, como é a sua expressão, como uma fotografia. E se fosse fazer um treinamento, já saberia os ajustes necessários. Então, tenho essa conversa. O que eu vou fazer no treinamento é pegar o aluno para que ele se apresente numa situação formal com as mesmas características. Jamais eu vou impor uma técnica de fora para dentro. Marcelo, tem que falar assim, 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 porque você vai aprender, mas não vai resolver nada. Quando a pessoa desenvolve a comunicação a partir do seu próprio potencial, respeitando as suas características, cresce, desenvolve, aprimora, não esquece mais, ela continua sendo ela mesma. E aí, o que acontece? Como ela tem esse potencial pronto, toda vez que ela se apresenta, eu vou mostrar de uma maneira verdadeira, autêntica, quais as técnicas que ela está utilizando, quais são os aspectos positivos, onde ela está acertando, e quando ela toma consciência desses aspectos positivos, dessas técnicas que já utiliza corretamente, ela vai se sentindo muito mais segura, muito mais confiante e os problemas desaparecem, as qualidades vão enaltecendo. E conecta muito com aquela questão de investir e olhar, também investir energia no que você já faz bem, né? Que é olhar para esse ponto e o senhor trouxe esse conselho, né? Sobre as crianças, sobre a educação, eu super concordo, mas tem algo prático que eu consiga fazer também. Olha, decorar lá a poesia, por exemplo, algum trecho, algo mais prático, operacional, que eu consigo colocar na vida deles para ajudar nisso? Naturalmente, pedir para que ela vá contando o que fez. Como é que foi o contato com a professora, se tem algum amiguinho com quem está se dando bem, que tipo de matéria teve, como é que ela foi, se teve alguma dificuldade, se precisa de algum tipo de ajuda. Motivar para que ela vá relatando, ela vá conversando. Esse é o melhor tipo de treinamento que poderia existir. É natural,
desenvolve, aprimora e ela vai ganhando esse relacionamento social que precisa tanto. Legal. E já que a gente está falando de infância, criança e tudo mais, professor, e com todo esse teu tempo de escola, desde, né, de faculdade e tudo mais, como que, se você pudesse, vou melhorar minha pergunta, se você pudesse mudar algo nas escolas para que eles tivessem mais acesso a técnicas de oratória e comunicação, o que o senhor faria, assim, de largada? Olha, um exercício tão simples e que poderia ser feito assim com tanta tranquilidade, pedir para que cada aluno pegasse um texto, lesse várias vezes e depois fosse para frente para fazer aquela leitura diante dos coleguinhas. Isso daria um resultado, porque ele vai ouvindo o som da própria voz, aprende a pronunciar melhor as palavras, vai aprendendo a respirar de uma forma mais correta para falar em público, aprende a se posicionar. É impressionante, um exercício tão simples que poderia dar tanto resultado. Faz diferença, né? O básico bem feito, né? Tudo aquilo que vamos aprendendo ao longo da vida e que chega num determinado momento nós interrompemos. Total. Porque a criança vai aprendendo, aprende a falar, aprende a se expressar, aí chega no momento ela para com o aprendizado dela. E dá para o gasto, mas não é suficiente. Ela precisaria continuar um pouco mais com aquele aprendizado. Boa. E cabe aos pais. Sem dúvida. O estímulo e o exemplo também, né? Ver os pais se comunicando, eu acho que não com brigando. certeza, não brigando, sem dúvida, sem dúvida. De vez em quando escapa. Não, faz parte também. Faz parte. Né? É, porque a criança também não pode ser criada numa redoma, né? Aí quando ela encontrar dificuldade, não vai saber como agir. Você perguntou sobre o medo, por que ele aparece. O medo aparece por motivos simples. Falta de conhecimento sobre o assunto. Não conhece aquilo que você vai apresentar, caminha pelo desconhecido e fica com receio de esquecer uma informação, fica com receio de que na plateia possa aparecer alguém que saiba mais do assunto que você. Então, se você não conhece o assunto e acontece uma desgraça dessas, a sua imagem poderá ser prejudicada. Falta de prática, falta de experiência no uso da palavra em público. Não tem prática, não tem experiência, vai desenvolver uma atividade desconhecida. Fica com receio de fazer mal esse trabalho, porque se essa atividade de falar em público não for bem desenvolvida, a imagem poderá ser prejudicada. E, principalmente, a falta de autoconhecimento. A pessoa fala, tem muita facilidade para identificar os defeitos, os problemas, mas não sabe relacionar as suas qualidades de comunicação. O que precisa ser feito? Conhecer o assunto com a maior profundidade possível. Vai falar durante meia hora? Tem que conhecer 1 hora de assunto, tem que sobrar matéria, não pode ficar inseguro, porque aquele que vai falar, chega com 20 minutos, acabou o assunto, como é que ele vai fazer? Fica repetindo aquilo que disse, fica inventando tese, então tem que sobrar matéria para dar segurança. Aprender a organizar o raciocínio. Começo, preparação, desenvolvimento e conclusão. Tão simples isso, mas a maioria não sabe concatenar o seu pensamento. Praticar bastante, toda a experiência que surgir, aproveitar. Na vida escolar, principalmente, onde você pode errar à vontade, aproveite, faça a apresentação, mesmo que vá tremendo, inseguro, isso vai ser muito importante na vida toda. Pratique o máximo que puder. E aquilo que eu comentei no começo, aprenda a identificar as qualidades. Você tem uma boa voz, tem um vocabulário fluente, tem presença de espírito, tem uma postura elegante, você sabe contar piadas, sabe fazer imitações. O que é que você tem de positivo? Conhecendo o assunto com profundidade, organizando as ideias, praticando bastante e se conhecendo pelo lado positivo, você reduz a quantidade de adrenalina despejada no organismo e passa a sentir muito mais à vontade. Muito bom. Qual que é a tua opinião sobre o uso de slide, professor? Numa palestra de 50 minutos, por exemplo, que é o padrãozão, né? É a duração de uma aula, né? 50 minutos. Se uma pessoa fizer uma apresentação sem recursos visuais, então vou repetir, se fizer uma apresentação sem recursos visuais, depois de 3 dias, os ouvintes vão se lembrar de 10% do que ela falou. Se fizer uma apresentação com auxílio de recursos visuais, depois dos mesmos 3 dias, vão se lembrar de 65%. Olha a diferença que faz um visual. Aí você fala, então tem que usar visual.
tem capítulo no meu livro com esse título, Dispense os recursos visuais. Porque o que acontece? As pessoas vão se sentindo confortáveis com o recurso visual e vão exagerando. Tudo milimetricamente planejado. Aquele que tem esse visual milimetricamente planejado, ele tem segurança porque está tudo lá. Mas sabe o que acontece? Perde uma oportunidade maravilhosa de interagir mais com os ouvintes. Porque você planeja a sua apresentação, mas durante a sua exposição, pela reação dos ouvintes, pelo ambiente, aquilo que acontece naquele instante, você vai modificando e adaptando as circunstâncias para acertar a sintonia com os ouvintes. Se você tem muitos visuais, os fatos vão ocorrendo, mas você não pode perder aquela sequência e deixa de aproveitar essas oportunidades. Então, elimine os recursos visuais. Quem? Profissionais de palco. Por exemplo, palestrante. Está acostumado a falar em público. Os meus amigos palestrantes já estão abandonando visuais há muito tempo. Agora, não é um profissional de palco, é um vice-presidente, o diretor, gerente de uma empresa, tem que fazer apresentações. Ok, você vai precisar do recurso visual, que ele é importante. Mas se você tinha a intenção de usar 60 telas, reduza para 15, 20. Tinha intenção de usar 30, reduza para meia dúzia, porque esses visuais serão suficientes para destacar as informações importantes, facilitar o acompanhamento do ouvinte e permitir que os ouvintes se lembrem de mais informações por um tempo mais prolongado. E aí você não fica escravo dos visuais. E não começa pelo visual também, né? Primeiro monta a estrutura na tua cabeça, o que você vai falar, repassa isso para depois ir para o detalhe. Eu digo porque eu venho também do mundo corporativo e por vezes eu já me peguei, por exemplo, falando, não, mas eu vou mudar essa cor aqui e tal, e não já criando o discurso, né, na mente, repassando e tudo mais. Faz sentido? Perfeito, Marcelo. Matou a charada. O visual tem que ser um apoio e não pode ser o protagonista. Sem dúvida. Tem gente que vai lá, bota o visual, apaga a luz, fica num cantinho e dá-lhe visual. Se tivesse colocado um gravadorzinho ali reproduzindo, não precisaria nem dele. Então, o visual tem que servir como apoio, como ajuda, não pode ser mais importante. Quer ver uma dica de ouro para visual? A maioria faz o quê? Ele coloca uma frase, depois, para se sentir seguro, ele dá uma explicação entre parênteses, isso, ou então coloca um traço, isso. É morte para o orador. Porque tudo aquilo que vem entre parênteses, aquilo que vem depois de tracinho como complemento, é informação que você precisa dar e não o papel do visual. Você coloca a informação e para ali. Todo o complemento você dá na sua explicação, porque se der essa explicação no visual, você esvazia aquilo que você tem que dizer. Sim. E perde a atenção, né? Vai embora, vai ficar no visual, vou ficar lendo lá o visual, por exemplo. E perder a atenção do ouvinte é um tiquinho. Por exemplo, nós começamos essa conversa aqui. Provavelmente nós tínhamos uma audiência aqui. Vai chegando nesse momento, e eu não fiz striptease ainda, vou fazer daqui a pouquinho. Né? Então, vai caindo. Então, o que eu falo é o seguinte, o ouvinte vai prestar atenção. Quando ele sente que vai ter algum tipo de lucro, algum tipo de vantagem, está aprendendo alguma coisa, provavelmente estão aprendendo aqui com a nossa conversa, e quando ele tem alguma expectativa de que algo importante vai acontecer. A partir daí, você tem o conteúdo da fala. Só que, se aquele que apresenta se preocupar só com o conteúdo vai ser um fracasso. Você precisa regar esse conteúdo com uma quantidade de espetáculo, de tal forma que o conteúdo seja atraente para o ouvinte. Por exemplo, uma interpretação, trabalhar mais o ritmo da fala, alternando o volume de voz e velocidade da fala, trabalhando mais a fisionomia, gestos um pouco mais exagerados num determinado momento, tudo que você puder fazer para que haja espetáculo. Porque se você não fizer isso, aconteceu, mas assim, em grande quantidade. Os palestrantes estavam ganhando muita grana fazendo palestras. Até hoje ganham. Né? Tem palestrante faturando 60, 70 mil uma hora de palestra. Aí os professores universitários falaram o seguinte, rapaz, esse camarada não conhece 10% do que eu conheço. O currículo dele não chega a 5% do meu currículo. E ele fatura em uma hora aquilo que eu levo 6 meses para ganhar.
sabe o que eu vou fazer? Vou fazer palestra. E foram para o mercado. E aí, na hora da palestra, porque precisa, falando como se estivesse em sala de aula. Tiveram que voltar rapidinho para a sala de aula, porque senão morriam de fome. Outros não, perceberam que além do conteúdo era preciso esse entretenimento, esse espetáculo, e aí esses continuaram, estão faturando até hoje. Excelente. E eu vejo hoje em dia, professor, até com o digital, vários outros especialistas que vêm para ensinar oratória, ensinar sobre comunicação, sobre como ser um palestrante extraordinário, por exemplo, ali no formato remoto mesmo, né? Digital. E eu sei que quando eu chego lá, por exemplo, para fazer o curso do senhor, o senhor vai já bater o olho, tem a questão do posicionamento de palco, do gesto e tudo mais que você acabou de falar. Pegando um gancho em relação a isso, como que o senhor descreveria um bom palestrante de um palestrante, por exemplo, extraordinário? Aquele que vai chegar e vai dar esse show, tem uma estrutura? Por exemplo, eu me lembro aqui de um treinamento que eu fiz, esse foi presencial, mas ele era mais voltado para aquelas apresentações do TED, sabe, de 15 minutos, 17 minutos. Treinei muita gente para fazer esse tipo de apresentação. Legal. Eu tenho um sonho pessoal de ir lá no TED e tudo mais, mas enfim, isso fica para outro momento. Agora ficou mais fácil com os TEDs regionais. Sim, então TEDx, sem dúvida. E aí, a estrutura lá, eu lembro que começava com uma frase de impacto já, né? Aquela frase de impacto, depois você entra ali com um storytelling, depois você entra, se tiver método, entra com método, e depois você termina com um encerramento memorável e tal, e lá no início aquela frase de impacto para você já chutar a porta. Eles chamam, em alguns no mercado chamam de abertura impactante, a gente pode dar qualquer que seja o nome. Essa estrutura faz sentido para ti? Essa é uma estrutura de um palestrante, de uma palestra memorável, por exemplo? Olha, a obra mais antiga de oratória que chegou aos nossos dias foi a Arte Retórica de Aristóteles. Então, Aristóteles escreveu Arte Retórica há 2.400 anos. Tudo aquilo que inventa, uma frase de impacto, storytelling, blá, blá, tudo isso já foi ensinado por Aristóteles no século IV a.C. Não tem nenhuma novidade, nenhuma novidade. Você tem 10 formas principais para iniciar uma apresentação. Uma frase de impacto é uma delas. Mas, às vezes, você iniciar prometendo um benefício claro, evidente para o ouvinte, pode ser mais eficiente. Você, num determinado momento, quando as pessoas já estão meio insatisfeitas, preguiçosas, não querendo ficar ali, uma promessa de brevidade pode dar muito mais resultado. Uma brincadeirinha, um fato bem-humorado de uma informação que nasce no momento, você exagera, torna o fato bem... As pessoas riem, participam daquilo, pode ser muito mais eficiente. Então, frase de impacto é uma das 5 formas que nós temos para conquistar a atenção. Temos 10 formas no total, mas uma das 5 formas é a frase de impacto. Aí você tem fato bem-humorado, contar uma história também é uma forma de você conquistar a atenção, instigar o ouvinte com uma reflexão também ajuda bastante, mas principalmente mostrar qual é o benefício que o assunto vai ter. Boa, boa. Ainda mais para quem ali está no papel mais técnico, por exemplo, de especialista e tudo mais, né? Você trouxe aí. Eu não estou dizendo que está errado isso, eu só estou dizendo que não é nada novo. Entendi. E é um de 10, né? É uma forma de 10. O que eu ensinava há 50 anos, fala assim, puxa, mas não mudou nada, é a mesma coisa. Não é há 50, é há 2.400 anos, não mudou nada. E essa é uma boa também. Me vem outra pergunta aqui te ouvindo. No sentido de o que, em todos esses anos, e agora a gente fala muito sobre tecnologia, inteligência artificial, tudo, o que não mudou na comunicação e não vai mudar? Essa estrutura lá das 10 opções, por exemplo, o senhor acha que não mudou e não vai mudar, já que a gente estava lá? O que mais não vai mudar e é claríssimo que não muda? Você consegue iniciar uma conversa sem cumprimentar as pessoas? Não. Qual foi a sua primeira atitude quando nós nos encontramos hoje? Não foi me cumprimentar? Sim. É o mesmo que nós temos que fazer com uma plateia. Você me convida para falar, numa reunião, numa entrevista. Você me convidou.
até por uma questão de educação, eu tenho que agradecer o convite que você me fez. Você convida as pessoas e as vítimas comparecem. Você tem que agradecer a presença delas. Então, isso é normal. Como é que você pode iniciar o desenvolvimento de uma apresentação sem contar para o ouvinte qual é o assunto que você vai desenvolver? Hoje eu vou falar sobre, senão ele não sabe sobre o que você vai falar. A partir daí, você cumprimentou, agradeceu, contou qual é o assunto. Normalmente, você vai apresentar a solução de um problema. Conta qual é o problema. Em seguida, dá a solução do problema, uma historinha para ilustrar e encerra pedindo a reflexão, a ação. O que é que você vai mudar nisso? Lógico que, por exemplo, você já conversou com um, conversou com outro, não vai cumprimentar de novo. Então, vai embora. Mesmo assim, conversou com todo mundo. Pessoal, porque o vocativo é uma forma educada de você iniciar, mas é um chamamento de atenção. Não, pessoal, ou seja, tem gente aqui querendo falar. O problema já está sendo discutido há mais de um mês. Todo mundo debatendo, vai fazer a apresentação. Hoje nós temos um problema. Não precisa, todo mundo já sabe qual é o problema. Pula essa fase e já vai para a solução. Então, você vai adaptando, mudando, vai eliminando de acordo com a circunstância, mas a estrutura é a mesma. Boa. Vou usar o meu exemplo, por exemplo. Cheguei lá no curso do professor Polito e quero me tornar um palestrante, por exemplo. Eu me comunico, faço apresentação, por exemplo, no mundo corporativo, com um slide pesando o visual de vez em quando ali e tal. Fui num outro curso, aprendi sobre a frase de impacto. Quero ir lá no TED Talks, lá fazer uma apresentação. Já fiz umas 5 palestras fora de São Paulo, então tem a questão cultural que o senhor falou de como é que é o ambiente, deixa eu entender a plateia, qual que é a cultura aqui, para quem que eu vou falar e tudo mais. E aí eu chego lá no curso, a primeira coisa que o senhor bate o olho, a gente estava até falando aqui um pouco nos bastidores, o senhor faz uma leitura técnica, com certeza, você mesmo já falou, mas o que o senhor procura enxergado, tipo, eu sei que esse cara aqui, se eu passar, se ele tiver a técnica, ele vai se destacar um pouco mais. Tem um padrão nos políticos, no pessoal que chega. E se o senhor tiver alguma história engraçada, essa é a hora também. Várias histórias. Você vai ficar duro agora. Não existe uma pessoa com boa vontade, com disciplina, com dedicação que não consiga atingir esse objetivo nenhum. Porque o que acontece? Normalmente a pessoa quer aprender técnicas de comunicação. E aí que está o erro, imitando até o comportamento de outros. Acabei de receber um livro agora para a minha coleção, de 1791. Então o autor ensina ali como é que você copia o exemplo de Cícero para ser um grande orador. Naquela época, tudo bem. Hoje mudou totalmente, não é assim. Porque você tem as suas características pessoais. Pegue 3 ou 4 grandes palestrantes ou oradores. 3 ou 4 que você conheça. Não tem um igual ao outro. Por quê? Porque ele é bom porque ele conseguiu despertar aquele potencial que tem dentro dele e aflorar o que existia de melhor na sua comunicação. Então, aquele que consegue explorar aquilo que tem de melhor, ele vai encantar a plateia. Por exemplo, eu falo muito rápido, eu tenho que aprender a falar mais devagar. Será? Você consegue falar mais devagar? Não consigo, porque eu penso muito rápido. Como eu penso muito rápido, eu tenho que falar mais devagar, porque se eu tentar mais devagar, eu vou ficar meio burrinho, não consigo. Não adianta, você vai se violentar, continue falando rápido. Agora, quem fala rápido tem que aprender a pronunciar bem as palavras, ter uma boa dicção. Tem que aprender a fazer a pausa no final do pensamento para dar uma oportunidade ao ouvinte de refletir sobre aquilo que foi falado. Tem que aprender a repetir informações importantes utilizando palavras diferentes para dar mais uma oportunidade de entendimento do ouvinte. Você falando rápido, mas pronunciando bem as palavras, fazendo a pausa no momento certo e repetindo essas informações importantes com palavras diferentes, vai transformar essa característica no estilo positivo. Não tem que mudar. Aí vai o outro, eu falo muito devagar. Falo tão devagar que o meu amigo já disse que quando estou dando uma entrevista numa emissora de rádio, ele muda a estação achando que saiu do ar. Ok, você consegue falar mais depressa? Não consigo, porque eu gosto de planejar bem a sequência da apresentação. Gosto de analisar se eu vou encontrar algum tipo de resistência lá na frente e como é que eu vou contornar esse obstáculo. E você acha que com esse perfeccionismo você vai falar mais depressa? Não, continue falando devagar. Agora, quem fala devagar
precisa manter o contato visual o tempo todo no ouvinte para não deixar cortar aquela linha de comunicação que liga o orador ao ouvinte. Se você fizer uma pausa mais prolongada, voltar a falar com um pouco mais de ênfase para demonstrar que naquele instante de silêncio você estava optando pelas melhores ideias e que não ficou em silêncio pela falta de informações. Quem fala devagar desenvolve um vício chato, que é o Isso daí é irritante. Falando devagar, mas mantendo o contato visual, voltando a falar com mais ênfase depois das pausas mais prolongadas e eliminando essa repetição viciosa, vai transformar a sua característica no estilo positivo. Ninguém precisa mudar. Ele explorando essa característica e transformando isso na sua marca registrada, resolvido o problema da comunicação dele. Embora. E até hoje, qual que foi um ou dois, enfim, os que vierem na tua cabeça, os alunos que mais tiveram um resultado assim que te impressionaram, aqueles que vêm na tua mente, mas falam, olha, esses dois aqui, e aí pode ser uma história engraçada, pode ser uma história de superação. O que acontece, Marcelo, é o seguinte, quando vai um aluno com muita dificuldade, você põe o dedo, transforma o cara, fala, nossa, que curso maravilhoso. Quando você recebe um cara que é muito bom, você trabalha como um condenado para crescer isso aqui. Mas esse pouquinho que ele cresceu pode ser o diferencial que ele precisava. Por exemplo, vou pegar 2 casos aí. Eu recebi, uma época, a 3ª mulher mais importante do país. A primeira era a Dilma, a segunda era a Graça Foster, que era presidente da Petrobras, a terceira era ela, que era diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo. E ela chegou na porta, eu conto isso porque ela permite, já contou essa história, ela parou na porta da sala e disse, professor, eu vim aqui meio desanimada já, porque eu fiz um curso em Brasília, não resolveu, fiz um curso no Rio de Janeiro, não resolveu. E na minha atividade eu tenho que falar no Congresso, eu tenho que fazer palestra em Paris, em Nova York, o que eu mais faço é falar. Mas só de estar aqui, saber que daqui a pouco eu vou lá na tribuna fazer uma apresentação, eu já começo a tremer de medo. Bom, fizemos lá um treinamento, essa mulher em poucas horas se transformou. Aí, uns 20 dias depois, ligou a secretária dela, querendo falar comigo, aí a secretária nossa atendeu, falou, eu quero saber que milagre foi esse que vocês fizeram com a minha chefe, que ela se transformou, está mandando bem na tribuna. Bom, uns 6 meses depois ela voltou, eu falei, nossa, que maravilha, estou sabendo que você está... Não, minha vida é AP e DP, antes do Polito e depois do Polito. Falei, por que você voltou? Eu sinto que o meu improviso está um pouco caseiro. Ele tinha que ser assim um pouco mais corporativo. Aí fizemos um treinamento complementar e atingiu o que ela queria. Essa mulher hoje é a mulher mais importante do país. Em primeiro lugar, que ela é presidente da Petrobras. Então, veja, essa foi uma que teve muita dificuldade e que se transformou, e agora dá entrevistas, fala. Outra que eu recebi que já era muito boa, e tive que trabalhar bastante para ela, deu um depoimento que me deixou emocionado. Regina Duarte. Regina Duarte estava há 58 anos no teatro, na televisão, e foi lá humildemente, professor, eu estou insegura, porque eu vou assumir a Secretaria da Educação, da Cultura, e é algo novo para mim, eu não sei como é que eu vou fazer. Fizemos um treino, eu fui até lá assistir a apresentação dela, deu um show, arrebentou. Então, essa foi uma que já era muito boa, tivemos que trabalhar muito para crescer isso, mas ela deu um depoimento dizendo que tinha transformado a vida dela. Então, são casos que vão acontecendo. Na política, por exemplo, se você pegar os presidentes dos partidos mais importantes, passaram por lá. Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Baleia Rossi, presidente do MDB. Renata Abreu, presidente do Podemos. Roberto Jefferson, que era presidente do PTB. Todos os presidentes de grandes partidos, ninguém dá cara para bater. Às vezes você vê um cara e fala, nossa, esse daí nasceu com o dom, hein? Que coisa. Ninguém sabe como é que ralou lá para aperfeiçoar a comunicação. Às vezes eu treino defesa de cátedra, o camarada que já está acostumado a fazer sustentação oral no STF, está acostumado a falar. Mas quando ele vai defender a cátedra, ele fica
desconfortável, ele se sente inseguro, porque a defesa de cátedra é diferente de uma defesa de doutorado. Doutorado você defende a tese, aprovou, não aprovou, tá tudo certo. Cátedra não, você concorre com o outro. E é cargo vitalício. Se por acaso você perder, não tem, o outro vai ficar a vida inteira lá. Então, eles vão, com toda essa experiência, mas empenhados em desenvolver a comunicação, sabem que isso aí vai ser fundamental. Sensacional. E uma pergunta aqui até curiosa, professor. Por exemplo, falando da política, eles precisam dominar mesmo o conteúdo? Eles vão lá e falam, professor, eu já tenho o conteúdo, ou você trabalha também alguma coisa de improviso, de manter a sustentação, manter a palavra? Qual que é? A estratégia muda do orador da igreja, por exemplo, para o político? Não muda. Como é que é? O público que vai mudar, evidentemente. Tá, o sem político dúvida. vai lá, eu vou analisar qual é o público que ele vai ter pela frente. Vamos imaginar que ele tenha que é o candidato a prefeito de uma cidade. Ele vai falar no centro da cidade, não adianta ele prometer iluminação, asfalto, já tem tudo lá. Isso aí ele vai ter que prometer segurança, trânsito. Ele vai na periferia, aí sim, asfalto, iluminação. Ele vai adaptar a mensagem dele de acordo com o tipo de público que ele vai enfrentar. Então, cada um vai ter um direcionamento para o tipo de mensagem que ele precisa. Boa. E o senhor também ministra palestra, né? É palestrante. Adoro. Gosta? Adoro. Mais do que curso? Não, é a mesma coisa. Eu gosto de escrever, eu escrevo Só publicou 38 livros. Não, mas os artigos são 2.000 e tantos artigos já escritos. Todo dia escrevo um. Então, eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de ministrar aula. Você imagina o que é gratificante. Você recebe um garoto lá, inibido, tá? Não fala em casa, cabeça baixa, entra, vai embora. Aí termina o treinamento, falante, vem o pai dele e fala, eu tenho que agradecer, você transformou a vida do meu filho, hoje ele conta história, ele conversa, faz perguntas, não tem dinheiro que paga isso aí. Então, o treinamento é extremamente gratificante. Tem os casos especiais, por exemplo, dar um treinamento para um cego que quer ser palestrante. Olha o desafio. E ele tem que se comportar de tal maneira que ele gire a cabeça de uma forma que dê a impressão ao público que ele está olhando na direção das pessoas, quando, na verdade, ele só está ali girando a cabeça como se estivesse mesmo com a visão perfeita. Vai outro, que esse aconteceu, com as 2 pernas e os 2 braços amputados, e com perna de ferro e braço de ferro. Lá fazer. Também foi aprender a fazer palestra, porque passou a ser convidado para falar sobre superação. Então, como é que ele conseguiu superar? E aí ele tinha que fazer a palestra sobre superação, tinha que aprender. Então, dar aula, como é que ele gesticula com aqueles braços de ferro, como é que ele se movimenta. Então, são desafios que você vai enfrentando como professor, mas é só você ter vontade e pensar no bem-estar daquele que está ali para que ele melhore que dá certo. E quando o senhor está subindo no palco, o senhor ainda sente receio? Dá um frio na barriga? No meu não é na barriga, nas costas. Nas costas? Nas costas. Eu, quando eu vou para uma palestra, procuro chegar sempre um pouco antes. Uns 20 minutos, meia hora antes. Geralmente, minha mulher vai comigo. Boa. E aí eu sento lá no fundo da sala, tomo observado, para ver se tem alguma informação no ambiente que eu possa aproveitar depois na minha palestra. Observar se alguém fala antes de mim, o que é que ele falou. E aí, geralmente, minha mulher pergunta o seguinte, e aí, já veio o friozinho na espinha? Eu falo, já. Fala, então agora estou sossegado, porque eu sei que você vai matar a pau. Porque aquele que fala que não tem medo nenhum, não tenho medo nenhum, Paulito. Qualquer assunto eu mato no peito, baixo na terra, qualquer plateia eu traço. Qual é o risco? É o de não se preparar de forma conveniente, não respeitar o ouvinte como deveria respeitar, começar a falar aquilo que vem na cabeça, e o risco de falar besteira é muito grande. Aquele que tem um pouquinho de adrenalina, ele fica mais zeloso, ele se prepara mais, ele respeita mais o ouvinte. Enfim, o risco de que algo errado aconteça diminui sensivelmente. Boa, boa. E, professor, a gente tem um espaço aqui no podcast de um patrocinador nosso que chama Café Movimento. Inclusive, Café Movimento é o nome do café, da marca. O senhor aceita o cafezinho? Mais um? Eu vou tomar daqui a pouco mais um, que eu tomei um agora e não deveria, porque o café, eu não sabia disso. Eu gosto muito de café. 2. Adoro café.
Mas aí, falando, oh, cuidado, você toma café à noite, depois você não dá. Eu falei, que besteira é essa aqui? Aí eu comecei a perceber que em algumas noites eu virava de um lado, virava do outro. Falei, pô, será que é o café? Então eu comecei à noite a reduzir um pouquinho. Eu tomo ou tomo descafeinado, porque aí não vai me atrapalhar, ou então, lá pelas 5h30, 6 horas, eu já encerro. Mas eu gosto muito de café. Eu também gosto e tem uma pergunta sobre café e oratória que eu ouvi, já faço, mas nesse quadro que a gente tem do Café Movimento, eu costumo fazer a pergunta se você fosse passear no Parque do Ibirapuera, por exemplo, fazer uma caminhada para tomar um café com um grande orador, já que a gente está falando de oratória, que o senhor pode convidar, seja vivo ou não vivo mais. Quem que o senhor convidaria? Um grande orador, enfim. Tem que ser vivo? Tomar um café. Não, tanto Pode faz. ser morto? Pode. Não vale falar só os que você já trouxe aqui. Não. Sabe o que é? Eu sempre falo que algumas pessoas eu gostaria de ter conhecido na vida. Boa. O primeiro deles, o padre Antônio Vieira. Vieira foi o melhor orador da língua portuguesa. Vieira foi o melhor pregador da língua portuguesa. Vieira foi o melhor escritor da língua portuguesa. Ninguém escreveu, ninguém falou melhor que o padre Antônio Vieira. Se eu tivesse tido a oportunidade de conversar com o padre Vieira durante 5 minutos, falando sobre oratória, porque a melhor aula de oratória ministrada até hoje foi do padre Antônio Vieira, o Sermão da 60ª, 1655. Você que está me vendo agora, baixe na internet, de graça, Sermão da 60ª, tudo sobre o orador, tudo sobre o ouvinte, tudo sobre o tema. E um outro que eu gostaria de ter conhecido, Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco foi embaixador do Brasil em Washington. E tem um livro do Afonso Celso. Afonso Celso escreveu um livro chamado 8 anos de Parlamento. E ali ele relaciona todos os grandes parlamentares com quem ele conviveu. E um deles foi o Joaquim Nabuco. Ele fala que Joaquim Nabuco era um cara elegante, tinha voz forte. Os deputados falavam, ninguém dava bola. Quando ia o Joaquim Nabuco para o microfone, todo mundo saía para assistir o Joaquim Nabuco, só temas elevados. E quanto mais ele falava, a voz não ficava enrouquecida, ela ficava mais forte, mais potente. Tinha um conhecimento profundo sobre todos os assuntos, caráter, foi abolicionista. E, acima de tudo, o bandido era bonito, rapaz. Aí ajuda, né? Ele era tão bonito que lá em Washington, dizem que as americanas passavam em frente à porta da casa dele na esperança de ver aquele homem bonito lá dentro. Então você imagina conversar com um cara desse, com essa experiência, com esse conhecimento, não sei se era metido ou não, mas eu gostaria de pelo menos tomar um cafezinho com ele, bater um papo e falar um pouco sobre comunicação também. Que pergunta você faria para eles? Sobre oratória. Você falou que o padre lá é a referência em oratória. A pergunta que eu faria é como ele se preparava para fazer uma grande apresentação. Boa. Porque você tem alguns oradores que contaram como é que eles faziam. Por exemplo, Frei Francisco do Monte Alverno foi um orador extraordinário, ficou cego e depois teve que se retirar do púlpito, aí voltou depois de muito tempo, e é um discurso maravilhoso, só de pensar nele eu fico arrepiado. E ele, quando ele preparava os sermões, ele ia lá na horta, então ele falava com o repolho, falava com a cenoura, falava com a chicória, e ele ficava imaginando as pessoas. E aí, quando ele chegava na igreja, diante daquela plateia, o repolho era o príncipe, a chicória era a princesa, então ele treinava ali, esse era o tipo de preparação que ele fazia. Então eu gostaria de saber como é que Vieira se preparava, como é que Joaquim Nabuco se preparava, fazia anotações para depois falar, ou falava para depois anotar, como é que era esse esquema? Como é que o político se prepara? Além de sentar no fundo da sala e sentir o... Eu me preparo todos os dias, em todos os momentos. Eu jamais vou para uma apresentação sem me preparar. Se você ter uma ideia, eu fazia as minhas aulas de apresentação gratuitas. A cada curso, eu fazia 10 aulas de apresentação. E fazia 3 cursos por ano. Eram 10 aulas de apresentação. Então, você imagina, durante quase 50 anos, 30 aulas dessa, sabia milimetricamente a hora de fazer a pausa, de fazer a brincadeira, tinha um domínio total desde o começo até o final. Toda aula eu ia para o fundo da sala para analisar que tipo de mudança eu precisaria fazer
naquele ambiente para que a minha aula fosse boa. E quando eu terminava a aula, eu descia, a secretária, a primeira pergunta que ela fazia: que nota dá hoje, professor? Bom, hoje eu dou nota 10, matei a pau. E hoje? Hoje eu dou um 7,5, 8. Então, eu mesmo sabia. E quando a minha nota era entre 7,5 e 8, isso acabava aparecendo nas matrículas. Você tinha um número de... Porque não houve aquela conexão, aquela interação, as pessoas não ficaram na mão o tempo todo. Você falava, elas aplaudiam, viam, mas não tinha aquele olho no olho. O senhor acredita que essa questão, além do olho no olho, da energia do ambiente, dependendo do lugar que você estiver falando, isso influencia na oratória ali do apresentador? 100%. Se ele tiver, enfim... 100%, 100%. E olha, com toda a experiência que eu tenho, eu faço apresentações, nunca vou fazer uma apresentação ruim. Com essa experiência toda, nunca vai ser uma apresentação ruim. Mas há apresentações que eu sei que não foi boa. O público vai aplaudir, as pessoas vão dizer que gostaram muito, mas eu sei que não foi boa. Então, aí, e não adianta, às vezes não pega na veia, sabe? Você muda aqui, muda lá, faz adaptação, conta uma historinha, faz uma brincadeira, faz aquilo que dá certo em tudo quanto é lugar, não pega. Ou o público, às vezes, está meio disperso. Por exemplo, você vai falar para 200 pessoas. É um público bom. Mas numa plateia que cabe em 1.500 pessoas. É fim de feira aquilo. Né? Disperso, as pessoas não se conectam. Ali, por exemplo, no Teatro Gazeta, eu já fiz umas 2 palestras que eu detestei. E as pessoas vieram falar que tinham gostado muito. Agora, sabe quando uma palestra é boa? Não acredite quando alguém vem cumprimentar: adorei sua palestra, matou a pau, não acredita nisso aí. Ou você acha que alguém vai chegar para você: não gostei da sua palestra? Não foi boa, não. Ninguém vai falar isso aí. Sabe quando a palestra é boa? Quando a empresa que contratou você volta a contratar. Ou quando a empresa que contratou você indica para uma outra empresa. Aí sim, aí você tem um retorno positivo. Agora, aplauso, tapinha nas costas e dizer que gostou, não acredita muito nisso, não. Boa. Só para não perder a pergunta, professor, sobre o café, eu ouvi em algum momento que... É o segundo cafezinho que eu vou tomar com ele. Um foi no Joaquim Nabuco e outro agora é com o Vieira. É sobre a questão do café, da temperatura, do líquido quente, ser ruim em minutos ou um tempo antes de eu começar a falar, por exemplo. Eu vou gravar aqui com o senhor, eu tomei um café antes. Isso ajuda ou atrapalha ou não tem nada a ver? A maioria diz que atrapalha. Mas depende muito do organismo de cada um. Boa. Não mexe comigo. Me ajuda aí. Não mexe comigo. Pelo contrário, a cafeína até dá um pouco mais de energia. E é hábito também, né? Gatilho, tudo mais. Sabe, gosta de tomar um cafezinho, se sente bem, toma o café. Boa. Acho que não vai exagerar, vai tomar 10 cafezinhos antes. Não, mas um cafezinho, ótimo. Se está acostumado e não faz... O outro fala: não, mas é que eu fico assim. Então não toma, deixa para tomar depois da apresentação. O que eu recomendo é não tomar cerveja nem uísque antes da apresentação, porque essas bebidas deixam a voz muito pastosa. E aí, como ela falar, aquela voz, fica ridículo isso. Aquele que bebe para falar, só ele pensa que é orador, ninguém mais. Então, se você não resistir e quiser tomar uma bebidinha, uma taça de vinho tinto, meia, só. Tinto, não branco. O vinho tinto ele ajuda um pouquinho mais. É só. Meia tacinha, agora vai beber uma garrafa. O professor Polito falou que é para tomar, e não dá. Né? Aí não dá. Professor, a gente está falando de hábito e eu estou vendo os livros aqui que o senhor vai divulgar mais algum aí, com certeza. Vamos falar deles? O senhor tem uma rotina, alguns hábitos ou um hábito em especial para escrever? Porque, 38 livros, e aí eu conecto com o meu momento, além de comunicar aqui na palestra sobre o lançamento do Tarja Preta São Silvestre, eu olho para o senhor, 38 livros, 700 mil vendidos, eu falo: caramba, a gente até fala de não modelar muito, mas não tem como não modelar alguns bons hábitos e práticas de pessoas como o senhor. Olha, tem. É sentar e fazer. Eu tenho amigos que há 30 anos estão dizendo que vão escrever um livro. Toda vez que eu encontro, não deu ainda, rapaz, é difícil, né? Não é fácil. Não adianta, é sentar e fazer. Eu escrevo de madrugada. Por exemplo, eu vou sair daqui hoje, nós vamos comer a nossa pizza, Exatamente. Tomar mais um cafezinho, e aí eu vou para casa e vou escrever.
Tá. Então, escrevo até 2h30, 3 horas da manhã. E no dia seguinte, não importa o horário, eu levanto. Se tiver que levantar 6h30, 7 horas, 8, eu levanto, estou inteiro, sem problema nenhum. Então, eu gosto de escrever de madrugada, porque não tem campainha, não tem ninguém batendo na porta, ninguém incomodando. Minha mãe fica do lado. A dona Lúcia fica ali, aos 97 anos, dando uma olhadinha na televisão, baixinho, para não incomodar. E aí eu vou escrevendo. Termina e fala, já acabou? Eu falo, já. Lê para mim aí, deixa eu ver como é que foi. Aí eu leio e falo, esse aqui tá bom. Que legal. Ah, não gostei desse não, viu? Isso aí não vai. Aí quantas vezes eu mudei o texto por causa do comentário dela. Que legal. Então, a minha rotina é essa, eu escrevo praticamente todos os dias. Mas com uma revisora dessa também dá até prazer de... Hein? Agora, sabe o que eu comecei a fazer? Como eu escrevo muitos artigos, eu faço o seguinte, de vez em quando eu escrevo um artigo que seria um capítulo de um livro. Boa. Depois, passa um tempo, escrevo um outro. Depois de um tempo, eu junto esses capítulos, meto um fio condutor e aí eu tenho o livro pronto. Esse livro foi feito assim. Esse livro é lindo. Passo a passo para falar bem público. Olha que diagramação maravilhosa, está vendo? Olha, O amarelo. livro arejado, bonito, leve. No final você tem aí um resuminho daquilo que o livro tinha. É um livro que você lê em pouco tempo e aprende tudo aquilo que você precisa sobre comunicação, passo a passo para falar bem em público. Eu já falei do Aprenda a Falar Bem em Público com os melhores pregadores da história. Olha que interessante. Fizemos esse livro para os pregadores. Aí começamos a receber um retorno de pessoas. Puxa, eu li o livro com curiosidade, queria saber como os pregadores faziam. Mas eu vi que tudo aquilo que você ensina eu podia aplicar na minha reunião. Então, sabe o que fizemos nessa nova edição? Aqui no final de cada capítulo, aqui, olha, 1 minuto de reflexão para a prática fora do púlpito. Aí pega a essência e mostra aqui nesse resuminho como aquela técnica pode ser aplicada na reunião da empresa, na vida corporativa. Esse aqui, Oratória para Advogados e Profissionais do Direito, como eu disse, é o meu livro que mais vende hoje, já vendeu mais de 100 mil exemplares. Ele tem a chancela da OAB de São Paulo, chancela da Confederação do Conselho Federal da OAB, tem o prefácio do Durso, que foi 3 vezes presidente da OAB, tem a apresentação do Edilson Mogenô Bonfim, que é considerado o melhor promotor de justiça da história do país, aquele que fez o Maníaco do Parque, e tem o pós-fácil do Marcos da Costa, que foi presidente da OAB e foi meu aluno. Então, o livro está aí blindado, ninguém vai falar mal do livro, senão tem que falar da... E o meu queridinho, que é o meu primeiro livro, Como Falar Corretamente Sem Inibições, como você disse, 113ª edição, 700 mil exemplares, e essa é uma edição comemorativa dos 40 anos do livro. Eu dei uma boa atualizada, porque depois de 40 anos você aprende um pouquinho de comunicação e vai colocando aqui dicas mais interessantes. E o livro do meu amigo, o Salles e o Espadoto, que é Vivi, Vendi, Venci. Esse aqui é o volume 2, tem o volume 1, volume 2, e já estamos preparando o volume 3. São profissionais de vendas. Um mais experiente que o outro. O que é que ele aprendeu na vida inteira de mais importante e que ele poderia transformar em um capítulo do livro? Todo mundo elogia, maravilhoso. Muito bom. E professor, 38 livros escritos. Tem algum livro, com certeza deve ter, mas qual livro ajudou o senhor a enxergar o mundo de uma forma diferente? Eu sempre costumo fazer essa pergunta aqui, até para eu pegar algumas dicas. Tem algum livro fora da comunicação? Vai. A Bíblia, por exemplo. A Bíblia é um clássico. Você sabia que Napoleão Bonaparte tinha a Bíblia como o livro mais importante na área de política? Olha só. Então, quando fala de Bíblia, pensa que a Bíblia é uma leitura maravilhosa. E além da Bíblia? Vem algum? Não, tem vários livros. Por exemplo, tem gente que fala que não gosta de ler. Quando pega um livro grosso, ele fala assim, não vou conseguir ler. Mas se alguém tiver algum tipo de ligação com a vida corporativa, principalmente com o mundo das finanças, do empreendedorismo, leia um livro chamado Mauá, do Caldeira. Vai pegar esse livro e não vai conseguir parar de ler. É impressionante a vida do Mauá. Ele nasceu lá no Rio Grande do Sul e o pai dele foi morto e ficou só ele e a mãe. E aí a mãe resolveu casar de novo
e o marido novo dela falou que moraria com ela, mas não queria saber do filho. E aí um parente levou para o Rio de Janeiro, ele foi trabalhar lá nos armazéns. Então, como foi que o Mauá foi aprender? Em cada aprendizado dele, um aprendizado nosso. Como é que ele aprendeu a trabalhar com finanças, a ganhar dinheiro com finanças. Bom, para você ter uma ideia, o Banco do Brasil foi fundado pelo Mauá. A primeira empresa de navegação lá no Amazonas foi construída pelo Mauá. O primeiro estaleiro do Brasil fabricando os navios do Mauá. O primeiro cabo submarino ligando o Brasil aos outros continentes pelo Mauá. O Mauá foi o maior empreendedor. E aí mais, quebrou, porque os ingleses deram uma rasteira nele, reconstruiu tudo e não ficou devendo nada para ninguém. Aula como o nosso bate-papo aqui, professor. Isso é um livro para ser lido e relido. Não tinha ouvido falar, conheço o Mauá. Jorge Caldeira é o autor. Boa, Mauá. Jorge Caldeira, muito bom mesmo. Professor, a gente está caminhando aqui para o final do nosso papo, para a gente comer a nossa pizza e tomar nosso terceiro café. O pessoal vai ficar com vontade. O pessoal vai ficar com vontade. Qual é a marca do café que nós vamos tomar? Lá a gente vai levar o nosso. Eu tenho aqui o Café Movimento, eu vou levar. Café Movimento. Café Movimento. Perfeito. Você sabe que fala em Café Movimento? Aqui vai uma dica. Uma das formas que você tem para prender a atenção das pessoas, porque depois de um tempo o ouvinte vai perdendo o interesse dele. Como o pensamento trabalha numa velocidade 4 vezes mais rápido que as palavras, eram 5 minutos, agora são 3. Depois de 3 minutos o ouvinte cria o foco de atenção fica viciado, e mesmo que a pessoa tenha muito interesse, ela não consegue se concentrar, porque ela começa a pensar no contrato, começa no telefonema que não veio, a reunião que não deu certo. Então a carinha às vezes até é de interessado, né? Mas o pensamento já foi. Como é que nós podemos segurar a atenção dessa pessoa? Primeiro, o movimento. Falando no café, o movimento. Então, o movimento diante do público. Você está de um lado da plateia, depois de algum tempo você vai para o outro lado. A sua voz começa a ser ouvida de uma forma diferente, a sua fisionomia passa a ser observada de outra maneira, o contato físico é mais próximo, o cenário muda. O ouvinte se esqueceu que você se movimentou. Volta lá para o outro lado, depois para no meio do público. Essa movimentação física e essa mudança na inflexão de voz segura o ouvinte. Recursos visuais ajudam muito. E também, o ouvinte, você está num local e não pode se movimentar. Atrás de um pódio, sentado atrás de uma mesa, não tem como sair de lá. Não conta com recurso visual e já sentiu que a plateia está despencando. Então, o que você faz? Interrompe o raciocínio num determinado momento e faz um comentário sobre alguém presente ali na plateia, conta uma história interessante, leve, até sem nenhuma ligação com o conteúdo, só para apresentar uma novidade. O pensamento do ouvinte que começa a fugir, quando ele percebe que tem uma novidade, ele volta para verificar o que está acontecendo. Tipo agora que a gente combinou aqui no... Volta para verificar o que está acontecendo. Pensamento de volta, retoma o raciocínio e tem o público novamente à disposição. Então, esse movimento, lembrando do café, esse movimento é importante para você manter a atenção dos ouvintes. Professor, eu ouvi te ouvindo agora me veio uma lembrança de um colega que já deu mais de 4.000 palestras tal, e em algum momento ele falou que ele usou a técnica de criar a expectativa no público de que viria até o palco. Na tua opinião, isso é uma técnica usada, justa, para pegar a atenção? Falou, olha, eu vou chamar aqui 2, 3 pessoas para puxar a atenção, ou isso é uma forma de puxar a atenção, mas pode criar Tudo aquilo que mexe com a plateia, você precisa ter muito cuidado. Por exemplo, tem palestrante que chega lá, todo mundo batendo palma, batendo pé, vamos lá gritar e tal. Se eu estiver numa plateia, alguém fizer isso comigo, eu vou ficar bravíssimo. Eu não quero que mexa comigo, eu quero o meu cantinho, eu quero prestar atenção. Agora, tem uns que fazem, então certo. Então, quando ele faz isso, o ouvinte vai ficar preocupado e prestando atenção, porque talvez ele chame no palco para fazer um comentário sobre aquilo que ele está falando. Então, ele não pode perder, ele vai prestando atenção o tempo todo. Se ele conseguir resultado assim, está ótimo. Funciona. Tudo aquilo que dá certo funciona na comunicação. Boa. Por exemplo, o Lula fala mal, o Bolsonaro fala mal. Aí eu escrevo um artigo mostrando as virtudes do Lula e as virtudes do Bolsonaro.
100% dos meus leitores rejeitaram o meu texto. Por quê? Quando eu falo em virtudes do Lula, os bolsonaristas ficaram contra. Quando eu falo em virtudes do Bolsonaro, os lulistas... Bom, aí chega no final, respondendo a isso que estamos conversando agora, eu falo o seguinte: você que não concorda que eles têm qualidade de comunicação, suba num palanque e conquiste 60 milhões de votos. Vai lá, os caras não sabem falar, só que eles conseguem 60 milhões de votos. Você que é muito bom, vai lá e tenta fazer isso. Então, comunicação é resultado. Pode falar mal, pode ter problema técnico, pode ter problema de postura, pode fazer, como dizia a Dilma, pode fazer o diabo. Conseguiu o voto, aprovou o projeto, vendeu o produto, a comunicação foi excelente. Boa. Professor, você que tem muito resultado, 50 anos de experiência, com todo esse resultado, se pudesse deixar uma última mensagem para aquela pessoa, conectando até com o título do Tarja Preta São Silvestre, que pode estar agora no momento Tarja Preta, que muitas vezes pode pensar que sofre por insegurança, por baixa autoestima e tal, que precisa, como todos nós, da comunicação para viver, mas que queria desenvolver um pouco mais, principalmente a questão de falar em público. Você só tem mais 1 minuto, não vai ter mais o excelente treinamento lá que o senhor dá por horas e tal. O que o senhor falaria para essa pessoa que está nesse momento Tarja Preta e pode usar a comunicação para sair dele? Olha, primeiro, pegue as pessoas importantes que você conheceu na vida, aqui em cima. Elas vão permanecer a vida toda aqui. Teve um momento que elas caíram. Pegue algumas pessoas que estavam embaixo, elas não ficaram a vida inteira embaixo, num determinado elas subiram. Então a vida é feita de ciclos. Às vezes você está embaixo e às vezes você está em cima. Então não há conquistas que perdurem e não há derrotas que perdurem. Porque nós costumamos ver a vida numa linha reta. Então eu tenho um problema, então você vai numa linha reta e não consegue ver solução para o seu problema. Só que a vida não é uma linha reta, ela é feita de círculos. Ela é feita de movimentos. Você está aqui e vários acontecimentos aqui, num determinado momento, esses acontecimentos se encontram e muda completamente o rumo da sua vida. E você pode ter ali uma solução. Então, se você passa por um problema sério, eu sei que não é fácil, às vezes nós não vemos saída, não vemos solução, às vezes nos sentimos impotentes e ficamos com a nossa estima lá embaixo, a autoestima lá embaixo, e achamos que jamais vamos conseguir resolver o problema. Pare para pensar na sua vida. Quantos problemas você já teve? Alguns deles não foram resolvidos, todos foram. Os problemas que os seus amigos tiveram, alguns não foram resolvidos, não, todos foram resolvidos. É tudo uma questão de tempo. É que nós costumamos ver só a cena que estamos vivendo, mas a vida é um filme. E se você analisar a vida como um filme, lá na frente você pode ter certeza que o resultado pode ser extremamente positivo. Tomara que aconteça com você. Obrigado pela energia, professor. Foi literalmente uma aula. Valeu por uma graduação, nosso papo aqui, sem dúvida nenhuma. Tanto eu quanto todos vocês que estão aí acompanhando devem ter aprendido muito. E agora a gente vai desligar as câmeras. Eu vou para minha pós-graduação ali durante o nosso jantar. E, professor, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer te receber, uma honra receber o senhor aqui. Obrigado mesmo por aceitar o convite, por trazer tanta história, por trazer tanto ensinamento. E o espaço aqui está aberto para quando o senhor quiser voltar. Obrigado. Parabéns pelo seu programa. Obrigado pelo convite que você me fez. Eu me senti honrado. Eu deixo os meus contatos abertos sempre. @político no Instagram, que é o mais fácil. Qualquer pergunta que você tenha, qualquer dúvida que você tenha, eu respondo a todas as questões pessoalmente. Nunca deixei de responder uma pergunta. Pode mandar, eu vou ter muito prazer em responder as questões que você quiser. Sensacional. E aqui foi um outro exemplo, outra aula de antecipação. Um comunicador preparado, ele falou, opa, eu vou deixar aqui meus contatos antes mesmo, ele leu meu pensamento antes mesmo de eu fazer a pergunta. Professor, de novo, obrigado. Spadoto, obrigado pela ponte. Sensacional, te agradeço, o espaço está aqui aberto para você também, quando quiser. E você que ficou com a gente até esse momento, mais uma vez, curte esse episódio, manda para quem quer desenvolver ainda mais a comunicação e eu te encontro aqui no próximo episódio do Tarja Preta, a São Silvestre Podcast. Valeu, abraço, professor. Obrigado. Obrigado.